até o verso 11. Isaías 46, do 8 ao 11. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei atentamente. Isaías 46, do 8 ao 11, diz assim: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Deus, por mais uma noite, por mais uma oportunidade que temos, Senhor, de poder estudar a sua palavra, e pedimos ao Senhor que nos oriente, que nos dê sabedoria, que nos faça entender, ó Deus, essa verdade tão preciosa. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em nossa série de estudos baseados na nossa confissão de fé, nós já caminhamos bem na seção que trata sobre os atributos incomunicáveis de Deus, tá? Hoje, nós caminhamos com base na informação da seção que trata sobre Deus e a Santíssima Trindade da nossa confissão, que diz: Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente. E hoje nós vamos ver a parte que fala sobre Deus ser onisciente, tá? Esse trecho da nossa confissão de fé trata a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus. Dos citados aqui, nós já tratamos sobre a imutabilidade, Ele ser imenso, eterno, incompreensível, onipotente, que foi o nosso último estudo. E hoje nós vamos tratar sobre essa questão que fala sobre o nosso Deus ser onisciente, tá? Veja bem, primeiramente nós precisamos encontrar uma definição para esse termo onisciência. Deus é onisciente. Alguém pode falar o que significa, o que você sabe sobre Deus ser onisciente? Repita, por favor. Conhecimento exaustivo de cada possibilidade que existe. Tudo bem. Mais algum? Mais alguém? Depois dessa, Deus ser onisciente. Veja bem, a palavra onisciente, significa ter conhecimento, tá? Ou ter todo conhecimento. Isso, e a gente vai tentar entender essas questões hoje. Então, sim, sabemos que ninguém, exceto Deus, possui essa característica de ter o conhecimento de tudo, tá? E o conhecimento de todas as possibilidades. Isso é muito interessante. E a gente precisa caminhar bem devagar nisso para poder entender o princípio desse atributo. Então, veja bem, um escritor explicou a onisciência de maneira bem simples para que nós pudéssemos entender, tá? E foi Thomas Watson. Ele disse, deixa eu ver se eu acerto isso aqui. Aí, agora foi. Ele disse: nada em toda a criação está escondido da vista de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Olha que interessante. O que o autor afirma é que o mundo para Deus, olha bem, que o mundo para Deus é como um corpo transparente, tá? Onde nada fica oculto e tudo é conhecido.
a ideia central é: ele vê o coração, ele conhece os pensamentos, ele sabe o que se passa em nós. O interessante é que o salmista vai dizer algo fantástico a respeito da onisciência de Deus. Porque ele diz, as trevas e a luz são o que para Deus? A mesma coisa. Então a escuridão não se torna uma cortina para impedir a visão de Deus ou escurecer a visão de Deus. Não pense que se você cometer um pecado à noite, que Deus não verá. Isso não há possibilidade, porque tudo está descoberto aos olhos daquele que tudo conhece. O salmista diz, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, ele diz, me engano, porque a luz ao redor de mim se fará noite, e até as próprias trevas não te serão escuras. Então veja, a ideia do salmista durante todo o salmo é que nenhuma palavra, por mais baixa que seja, por mais que seja sussurros do seu coração, ou que esteja apenas em sua mente, Deus conhece, porque Ele é onisciente, tá? Agora veja, talvez você possa falar assim, pastor, mas isso é muito simples, eu sei disso, quem é que não sabe que Deus é onisciente? Nós desde cedo sabemos e aprendemos que Deus é onisciente, mas a questão é, mesmo que pareça lógico para nós essa informação, tá, que Ele simplesmente sabe de tudo, mas essa doutrina do conhecimento de Deus ocasionou muito debate dentro da igreja ao longo dos séculos, tá? Então veja, nós temos oposição a esse pensamento, pessoas que não conseguiram entender ou como poderiam aplicar essa doutrina, tá, dentro do conhecimento que elas já possuem. Veja bem, alguns argumentaram assim, se Ele sabe tudo que pode ser conhecido, como o homem então pode ser livre? Pensou sobre isso? Se Ele sabe tudo e determinou todas as coisas, como o homem pode ser livre? Eu vou explicar isso para vocês já já. E então, alguns teólogos, em um esforço de proteger essa liberdade humana, argumentaram que Deus não pode saber de tudo o que pode ser conhecido, tá? E aqueles que rejeitaram essa visão do conhecimento de Deus se esforçaram para tentar proteger a liberdade humana. Dentre esses opositores, nós podemos citar dois. Eu vou citar dois bem rapidinho para o nosso estudo, tá? Que foi, cobertor curto, você puxa de um lado, descobre do outro, tá vendo? Então veja, sim, vamos lá. Vamos ver. Molinismo e teísmo aberto. Vamos ver como é que se dá. Veja bem. O molinismo, que é o primeiro, tá? Vamos tentar entender o molinismo. Essa cena aqui, vocês, quem assiste filme já viu essa aqui, né? Isso é de Matrix. Vai lá. O molinismo, ele nasce com um teólogo jesuíta católico romano, tá? Luís de Molina. E este teólogo propôs a ideia de conhecimento médio, tá? Que mais tarde foi abordado e adotado também por Armínio, não foi entendido bem, mas ele segue o mesmo caminho. E uma outra questão, o molinismo tem voltado à tona nos últimos dias por alguns teólogos, porque eles tentam, eu vou usar uma frase já, eles tentam acobertar algumas questões que parecem que não tem como andar juntas. Deixa eu explicar para vocês. Em suma, o que Molina acreditava é que Deus faz suas escolhas com base em um conhecimento que tem das escolhas. Deixa eu explicar melhor.
Deus faz suas escolhas com base em um conhecimento que tem das escolhas humanas que são livres. Tá? Veja. A ideia é, ele sabe o que vai acontecer e o que pode acontecer em determinadas condições. E com resultado a isso, Deus elege, com base em seu conhecimento mediano. Deu para entender? A ideia é, Deus sabe como os indivíduos vão responder às suas escolhas livres e por base nisso ele escolhe as pessoas. A escolha de Deus, então, segundo Molina e esse grupo, Deus não elege de forma independente e incondicional em Cristo, mas ele reage à escolha pré-concebida de um ser finito. Sim. Aí a gente vai chegar. Sim. E a grande questão é que estas tentações de acomodar acabou gerando os problemas. Essa é a preocupação. Sim, de uma escolha. Isso. É uma ideia. Sim, a ideia dele é a seguinte: por Deus prever, ou por ter um conhecimento do que você vai escolher, aí, sim, isso mesmo, eu entendo, é isso aí. Sim. Sim, 4 lá, 2 mais 2 é 4. Sim, e aí a nossa dificuldade em trilhar esse caminho está justamente ligado a isso, da escolha de Deus, porque nós entendemos que a escolha de Deus é livre em Cristo, desde a fundação do mundo. Mas a defesa desse grupo está ligado que existe um conhecimento da ação livre do homem que vai escolher para que a eleição seja efetivada. Sim, eu não estou. Não, molenismo. Tem o Platinga que defende isso, sim. Só que a ideia é, o fato deles defenderem, né, alguns reformados, isso não quer dizer que todos caminham dentro. A questão é que não é você tornar o conhecimento médio independente do conhecimento necessário. Porque se o conhecimento necessário e o conhecimento médio são ligados um ao outro, um tem que ter como... Sim, a grande dificuldade está ligada ao decreto de Deus. A ideia de que tudo converge como ele determinou, que as escolhas de Deus não estão ligadas à decisão humana porque são livres. Essa é a questão. O que nós entendemos é, o homem, Deus o entregou às suas paixões, fato, Deus entregou o homem ao seu coração. Mas isso não faz de Deus responsável, porque o homem está seguindo o seu coração, e a eleição de Deus se dá de maneira livre. Sim, deixa eu mostrar a ideia do teísmo aberto, que também tentou dar uma consertada. E veja como é que foi a tragédia. Veja bem. Não, pois é, mas a ideia sempre é tentar consertar e acomodar os pensamentos e acaba gerando os problemas. Sim. Não, sim. Você percebe que por mais distante que pareça esses termos, eles são bons de serem estudados, porque gera debate, isso é bom. Então veja, nós temos essa ideia do molinismo e nós temos também a ideia do teísmo aberto.
Tá? Aí eu trouxe para vocês, ó, a doutrina do jesuíta espanhol, Luiz Molina, sobre o acordo da graça com o livre-arbítrio. Sim, e aí não tem como você entender isso aqui com isso aqui. Então, um exclui o outro. Essa é a grande questão. Tá? Por isso que eu coloquei como opositor. Mas veja lá, teísmo aberto. Tá? Deixa eu explicar para vocês como funciona o teísmo aberto. Defendido por dois homens, né, que eu acho que ficar citando o nome é complicado, mas Clark Pinnock e Greg Boyd, eu vou trazer uma frase do Greg Boyd para vocês já, surge para tentar resolver o problema do molinismo. Tá? Propondo que Deus... Olha que tragédia. Ele propõe que Deus deixou o futuro em aberto, tá? Para algumas das possíveis escolhas que os homens possam fazer, sejam deixados para que o homem determine como a coisa vai caminhar. Tá? Está incerto o futuro. E aí Deus deixa tudo incerto, porque para ver, o livro está sem escrita nenhuma. Então está aberto a possibilidade dos dois caminhos. Então o homem vai determinar aquilo que vai acontecer. Sim. A ideia dele, desse pessoal, sabe o que é? Que Deus não conhece o futuro exaustivamente. Só o conhecimento geral. E o texto que nós lemos de Isaías já diz: acaso eu não determino tudo? Eu não sei do passado, sei do futuro. E aí é que vai acomodar de maneira clara o que a gente vai defender. Só a minha grande dificuldade com a ideia do molinismo, apesar que eu estava lendo material esses dias sobre eles, e alguns teólogos defendendo, é essa ideia do conhecimento se acomodar a essa liberdade humana. Essa foi, por exemplo, uma das críticas que Barth fez ao molinismo, mas ele afirmou que é demonstrado na Bíblia que Deus tem uma questão de possibilidades, como, por exemplo, quando Davi está em queixa, e ele fala para Deus: eu quero. Sim, inclusive o texto o material que eu li falava justamente sobre essa possibilidade, mas ele não acaba dando base. Eu poderia ler o material para vocês, mas veja bem, olha o que esse camarada que defende o teísmo aberto, ele vai dizer. É esse aqui, ó, é até novo, tá? Ele diz assim: olha, Deus criou o mundo no qual o futuro é parcialmente aberto, tá? Composto de possibilidades e não de fatos estabelecidos. E Deus fez isso, em nossa opinião, precisamente porque Ele não queria, olha bem, Ele não queria determinar unilateralmente tudo o que acontece. Quão chato seria para Deus, né? Deus preferiu povoar esse cosmo, olha que tragédia, com agentes livres, criando assim a possibilidade de amor genuíno, aventuras e sim o risco do pecado e do mal. Veja, olha que tragédia. Então veja, esses teístas abertos afirmam a onisciência de Deus enquanto negam a sua presciência, o que é contraditório. Para eles, Deus nada pode ver, o Deus que nada pode e o Deus que nada pode ver. Isso é uma tragédia. Deve ser. Veja, segundo eles, o conhecimento de Deus não é certo, e além disso, Deus pode mudar de ideia. Se a gente estudou que Deus é imutável, como é que Deus pode mudar de ideia? Tá? E aí, segundo eles, Deus pode aprender e até mesmo correr riscos, porque Deus não conhece o futuro. Aí eu pergunto para vocês: você consegue confiar em um Deus que não tem conhecimento do futuro? Ninguém. Não é Deus. E aí, quando a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas em resumo, para os teístas, Deus não é Deus. Mesmo que eles não afirmem, mas Deus não é Deus.
Mas isso que Roberto tem muito mais isso, que é a concepção deles de liberdade. A concepção deles de liberdade, de livre-arbítrio libertário, é o que faz com que essas duas crenças sejam errôneas para com Deus. Por exemplo, livre-arbítrio libertário mesmo. Você pode ser algo diferente daquilo que você é atualmente, sendo que não leva em consideração todos os condicionantes que você precisa ter para aquilo que você é atualmente. Ou seja, não é uma liberdade de você ser aquilo diferente do que você é. Certo? Sim. Para ser outra coisa? Não tem. Mas agora veja, quando a gente começa a colocar essas questões todas em comparação com aquilo que Deus realmente é, proposto na Escritura, você começa a ser confrontado. Porque se você olhar para as afirmações que a Escritura traz a respeito de Deus, você vai ver que a coisa é bem diferente. Não é de surpreender que com base na Escritura, tá, no estudo cuidadoso dos reformadores, eles sempre insistiram e defenderam que Deus é onisciente. E eles afirmam isso porque toda a Escritura fala sobre essa verdade a respeito de Deus, tá? O Deus que é eterno, o Deus que é infinito, o Deus que é imutável, é o Deus que também conhece todas as coisas. E isso é interessante porque os atributos, estão ligados a outros, depende do outro. Então, se ele é infinito, logo seu conhecimento é infinito, total também, tá? Por isso, se nós entendermos que Deus é infinito, então nós precisamos incluir que o seu conhecimento também é infinito, tá? Não há limites para o que ele sabe e não há nada que ele precise ou que ele precisa aprender. O cosmos não está aberto. Sim. Então veja, ele conhece todas as coisas em si mesmo com um perfeito conhecimento de tudo. E aí um escritor diz assim, só gente nova, né? Só gente nova. Esse é Stephen Charnock, está aqui embaixo. Ele diz assim: Deus conhece todas as outras coisas, sejam elas passadas, presentes ou futuras, se não coisas que ele pode fazer. Olha que interessante. Se não coisas que ele pode fazer, mas nunca fará, ou se são coisas que ele fez, mas não são agora. Coisas que estão agora sendo, ou coisas que não existem agora, que estão no ventre das suas causas apropriadas e imediatas. Se a sua compreensão é infinita, ele então conhece todas as coisas que podem ser conhecidas, senão a sua compreensão teria limites. E o que tem limites não é infinito, mas finito. Está certíssimo. Então, segundo esse autor, tá? Somente um ser infinito e eterno é capaz de agir assim, tá? Deus, sendo infinito, é capaz de reconhecer todas as coisas, entender todas as coisas e assimilar tudo, tá? Tudo que precisa e é possível ser conhecido dentro da criação, a criação que ele fez pela palavra do seu poder, ele o sabe. Não é verdade? E mesmo sabendo, olha, veja bem, e mesmo sabendo que ele não está preso pelo tempo como nós estamos, ele tem perfeito conhecimento do passado, do presente, porque ele vê todas as coisas, e do futuro, porque todas as coisas são um eterno instante, presente para ele. Não está preso ao tempo como nós estamos. Ele conhece o futuro de forma antecipada, por quê? Porque ele decretou, porque ele ordenou. Tá? Outro autor diz assim, isso é mais novo, esse é o Bavin, que ele diz: Deus conhece todas as coisas em e de e por si mesmo. Por essa razão, seu conhecimento é indiviso,
simples, imutável, eterno. Ele conhece todas as coisas instantaneamente, simultaneamente, desde a eternidade. Todas as coisas estão eternamente presentes aos olhos da sua mente. Interessante o que ele diz, né? Ele conhece todas as coisas porque todas as coisas foram decretadas por ele. E aí você começa a entender a função dos profetas. Qual era a função dos profetas? Vamos lá? Qual era a função dos profetas? Profetizar, né? Então veja, os profetas são capazes de predizer os futuros por quê? Porque Deus revelava. E por que Deus revelava? Porque ele sabia. Tudo estava patente ou visível aos seus olhos. Então ele revelava ao profeta que afirmava ao povo o que ia acontecer porque Deus havia dito. Simples, tá? E quando você observa, quando Deus vai repreender o povo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, capítulo 44, ele vai dizer assim: por que vocês estão adorando deuses que não sabem o futuro e o presente não sabem nada? Por que vocês estão se entregando a ele, enquanto deveriam se entregar a mim, que conheço toda a história? Então isso demonstrando o conhecimento dele, tá? Então veja, Deus pode declarar o futuro, porque foi ele que ordenou, como diz o texto de Isaías que nós lemos no início. Desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederão. Esse é o Deus que nós cremos. Então veja, quando pensamos em onisciência, pensamos em um Deus que sabe todas as coisas, porque todas as coisas foram decretadas por ele. Sabe qual é o problema de entender essa verdade por parte de alguns? É porque nós queremos colocar Deus na mesa de ensaio. Nós queremos colocar Deus na mesa de... como é que dá o nome? De fazer comparação, de fazer testes. É um tubo de ensaio, não... Faltou o nome da mesa agora. Tipo uma mesa de laboratório. Nós queremos trazer Deus ao nosso nível e queremos fazer comparações entre o nosso conhecimento e o conhecimento de Deus. Esse é o problema. Só que existe uma grande diferença entre o conhecimento de Deus e o nosso conhecimento, tá? Então veja, conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é intuitivo e não discursivo. Como é que é isso? O nosso conhecimento é discursivo na medida em que vem mesa de observação. Era isso que eu queria falar. O nosso conhecimento vem por meio da observação. Como é que eu vou aprender? Como é que a criança aprende a falar? Ouvindo, observando. Não é verdade? Como é que... E aí a gente quer aprender inglês de maneira errada. A gente precisa ouvir, observar. Em outras palavras, nós aprendemos. Sim, nós aprendemos. Mas o conhecimento de Deus não é assim. O conhecimento de Deus, Deus não aprende. Ele simplesmente sabe. Não tem como a gente tentar investigar ou tentar especular a respeito do conhecimento de Deus, tendo por base o nosso conhecimento. Sim. 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 Toda a nossa vida é um aprendizado. A gente vai aprendendo. Você não nasce sabendo ser um vendedor. O Alan foi trabalhar na loja. Lá, ele precisou aprender o nome das peças, para que servia, Sim. Você tem ideia? Deixa eu contar uma coisa a vocês. Bem antes de ir para o seminário, eu trabalhei num posto de combustível. Na minha primeira semana que eu estava trabalhando no posto, um rapaz chegou e disse assim: você pode colocar água no radiador? E eu não sabia o que era radiador.
E aí, sim, não, aí eu coloquei a mão no motor do carro e disse, é aqui, ele falou, é. Eu abri a tampa do motor e enchi de água até o final. E fechei. E aí alguém viu e disse, rapaz, está ficando louco, vai bater. Aí teve todo aquele trabalho, tirar, abrir, limpar, fazer tudo. Eu não sabia. Eu não nasci sabendo. Então, eu precisava ser instruído para aprender. Mas já foi colocando lá, já... Então, quando você não aprende, quando você não sabe, você está suscetível a cometer esses erros. Mas com Deus não é assim. Porque Deus não erra em nenhuma das suas ações, porque Ele tem o conhecimento pleno de todas as coisas. Tá? Então, Ele não descobre, Ele não esquece. Tá? Isso é um elemento nosso. Sim, de tudo. Tudo vem dele. Então veja, o conhecimento de Deus é intuitivo, não discursivo. O conhecimento de Deus é simultâneo e não sucessivo, tá? Olha que frase interessante. O autor diz assim: se ele, Deus, quiser nos dizer o número de grãos de areia na praia ou o número de estrelas no céu, Ele não teria que contá-las todas rapidamente com algum tipo de computador gigante. Nem teria que chamar o número à mente, porque era algo que ele não tinha pensado por um tempo. Pelo contrário, ele sabe todas as coisas de uma vez. Todos esses fatos e todas as outras coisas que ele conhece estão sempre completamente presentes em sua consciência. Essa é a ideia do que todo estudante que quer passar no vestibular gostaria de ter, não, Gabriel? Aí você já olha para a pergunta, não precisa nem pensar que já está lá. Então veja, nós não somos assim. Nós não somos assim. Né? O quanto você tem que estudar. Você tem que estudar, você vai preparar. Mas com Deus não é assim. E eu achei interessante que o autor diz, Deus não precisa falar, deixa eu ver onde é que está. Não. Deu nome a todas, sabe de tudo, das areias. Ele conhece quantos cabelos tem na nossa cabeça. Nem nada acontece sem a vontade dele. Então veja, tá? A ideia é, ele vê as coisas de uma vez em sua totalidade. Lembra que eu falei semana passada? Não existe... por isso que o texto bíblico diz, né? Para Deus o ano é como 1000 dias, 1000 anos como um dia. Porque não tem essa ideia de tempo para com Deus. Deus não está preso a tempo. Tudo é um eterno presente. Por isso ele pode dizer, venho sem demora. Tá? Então, nós é que estamos presos ao tempo. Estamos presos aqui nessa realidade. Mas Deus não. E ele age sempre no tempo certo. Mesmo entendendo tudo e vendo tudo simultaneamente, ele age no tempo determinado e certo da história, porque ele é Deus. É a mesma coisa quando a gente falou no sábado, quando a gente quer aplicar a nossa ideia de nexo causal, de causalidade, causa e efeito Sim. de Deus. A gente sempre pensa que o conhecimento de Deus é diretamente ligado à essência, quando a gente pode reduzir todo o conhecimento dele a partir do decreto. E aí a gente acaba confundindo muitas coisas pela nossa falta de compreensão a respeito de Deus, tá? Então, só para me fechar essa parte, com Deus, o ato de percepção é completo e instantâneo. É como se Deus pensasse em todas as coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, um terceiro, o conhecimento de Deus é independente, não dependente. Diferente do nosso, né? O profeta Isaías, ao escrever, diz: quem dirigiu o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro informou? Com quem ele lhe consultou e quem lhe deu entendimento? E quem o ensinou no caminho da justiça e ensinou-lhe o conhecimento e o informou no caminho do entendimento? Ninguém. Tá? Conhecimento de Deus, ele é a fonte de tudo. Quem quer sabedoria, peça a Deus.
O nosso conhecimento, a nossa sabedoria vem de algum lugar, vem do externo, a gente aprende. Mas Deus não, Ele é a própria sabedoria, tá? Uma outra questão é que o conhecimento de Deus é infalível e não está sujeita a erros. Um escritor diz: a onisciência divina significa que Deus não possui crenças falsas, não apenas todas as crenças de Deus são verdadeiras, o alcance de seu conhecimento é total. Ele conhece todas as verdadeiras proposições. Tá? Então não tem meio termo. O conhecimento de Deus é infalível. Por isso nós precisamos aprender a descansar em Deus. E aí o que eu acho interessante desse aspecto é que nós somos teimosos, porque a gente sabe que não vai dar certo. Porque a Bíblia diz, não faça isso. O conhecimento de Deus é infalível, porque ele não vê, ele vê o todo da coisa. Ele sabe que aquele fim é a morte, mas nós somos tão teimosos que nós queremos provar para Deus que o conhecimento dele está sujeito a erros, que ele está errado e nós estamos certos. E aí a gente trilha o caminho da desobediência àquilo que ele determinou como o caminho correto. E aí a gente se frustra. Porque o nosso conhecimento e a maneira como a gente lida, se não for pela verdade de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Tá? Então, uma outra questão é que o conhecimento de Deus é infinito e não parcial, tá? Deus conhece exaustivamente todos os seus feitos e planos. Ele também nos conhece completamente e exaustivamente. Aí eu não sei se isso é bom, claro, da perspectiva de Deus, claro que é bom, né? Mas eu não sei se isso, da nossa perspectiva, debaixo do sol, se isso é bom ou se isso é ruim. Porque se Deus conhece todos os nossos pensamentos e sentimentos e emoções, Ele conhece todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Ele sabe aonde sua mente está no domingo, quando está sentado aqui no banco. Ele sabe se as palavras que estão saindo dos seus lábios são verdadeiras ou não, se o seu louvor é verdadeiro ou não, se a sua mente está presa às coisas lá de fora, ao invés de estar presa às coisas de Deus. Isso deve causar um certo temor, porque nem sempre a gente, uma hora ou outra a gente está aqui, a nossa mente divaga, a nossa mente viaja, a gente está se preocupado com amanhã, com a conta para pagar, e com tantas coisas. Ou não. Sim. E aí eu achei interessante o que esse autor diz, é que ele diz assim, psicólogos, psicanalistas falam de áreas profundas de experiências subconscientes das quais os seres humanos dificilmente estão conscientes, mas Deus conhece todos os homens profundamente. Isso é interessante. Hoje nós estamos tendo... A igreja terceirizou um papel que é dela, que a Bíblia diz assim, aconselhai-vos mutuamente, ela diz, levai as cargas uns dos outros, que a ideia central é que a minha fé, que a minha vida transformada, faz com que andemos juntos, e eu possa ajudar você em alguns dilemas da vida. Só que a gente pensa que as questões, experiências subconscientes ou questões emocionais não podem ser lidadas à luz da palavra de Deus. E aí a gente procura profissionais fora, quando na verdade a Escritura ela é suficiente para tratar todos os nossos problemas. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é capaz de aperfeiçoar, de educar, de exortar. E nós perdemos esse princípio. Nós achamos que quem deve tratar a alma é o povo lá fora. E quem tem que tratar a alma ou os sentimentos e o coração é Deus. O problema
é o coração do homem. E a gente precisa, e a Bíblia é suficiente. Eu fico triste quando eu escuto pessoas dizerem assim: vocês usam a Bíblia para tudo. Tudo que vai falar com você, você usa a Bíblia. Mas é claro que eu preciso usar a Escritura. Se ela é minha regra de fé e prática, se ela é aquela que eu entendo que é palavra de Deus para a minha vida, eu preciso usar a Escritura para tudo. Sim, sim. É uma tragédia. Na verdade, a nossa geração, a geração de um tempo para cá, ela perdeu esse contato com a Escritura e ela não sabe nem usar a Escritura para consolar, para confortar, para exortar, para disciplinar. Ela não sabe como aplicar a Escritura. Para citar. Só que não entende. Porque a ideia central é... eu me recordo disso na escola dominical. A gente falava quando era criança: não, vamos aprender a decorar os versículos bíblicos. E eu ainda hoje tenho decorado os versículos. Eu lembro do primeiro versículo que eu decorei. Não foi Jesus chorou. Foi João 3. E aí... só que foi um mero decorar. Não foi um estudar o texto para entender. E aí a gente acaba não sabendo como isso funciona. Por exemplo, tinha um professor meu que ele estava lá conversando, aí ele decidiu citar um versículo da Bíblia e citou aquela frase da folha de caralho. Eu não sei se vocês dão vontade de Deus, eu falei. Essa frase é de Luiz Molina, ela não está na Bíblia. Ele citou uma frase de Luiz Molina, citou que está lá Não, e outra coisa, e o pior não é isso, o pior é quando você vê crente citando assim, às vezes eu fico com vergonha de corrigir, porque assim, eu me coloco no lugar do outro, às vezes eu estou errado, eu deveria corrigir. Aí as pessoas dizem assim: cansei de ouvir crente dizer, como está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Cansei de ouvir isso de crente. Faça a tua parte que eu te ajudarei. E assim, isso não está na Bíblia. Quando você escuta isso de alguém que é novo na fé, que está começando, é uma coisa, porque ouviu isso repetidamente ao longo dos anos. Mas quando você vê de crente velho de igreja, que já era para ter lido a Bíblia trocentas vezes, e aí vai fazer uma afirmação dessa, e às vezes já fez afirmação de púlpito. Sim. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que eu vi falando do nível de instituição bíblica dos jovens. Foi lamentável. Dizia que um monte de... 60% dos jovens pensavam que só não levou morrer duas irmãs. Pensavam que esse versículo de Deus ajuda que está na Bíblia. Pensavam que quando perguntado sobre a encarnação de Cristo, eles disseram que Cristo era Deus e não era irmã, não sabiam definir. É lamentável. Sim, mas esse é o nível. Esse é o nível de conhecimento que nós temos hoje. Mas vamos lá, para a gente fechar então. Agora, a grande questão é, para que serve toda essa doutrina? Porque nós falamos aqui, né? Falamos, um bom debate, a gente acaba tratando. Mas a questão é, quais são as implicações para o dia a dia? Como falamos, o objetivo de uma doutrina não é apenas trazer uma informação, mas o objetivo de uma doutrina é mudar a vida. Porque a ideia é, você precisa conhecer sobre o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus, e entender como ela deve ser prática na sua vida e como isso pode mudar a sua vida. Então, bem rapidinho aqui, eu quero falar sobre, bem rapidinho mesmo, não vou nem mostrar a slide, só para a gente ver, eu quero destacar algumas, tá?
A primeira está relacionada a julgamento. Como crentes, podemos às vezes, inconscientemente, mas pecaminosamente, agir como se fôssemos Deus, fazendo julgamento sobre os outros, sem o conhecimento necessário que nos permita fazer um julgamento sadio. Nos achamos oniscientes a respeito do problema do outro e fazemos julgamentos a respeito do outro, quando na verdade nós não somos Deus. Tá? Claro que não é proibido julgar na Bíblia, não é isso que Cristo está ensinando. A questão não é essa, mas julgar os outros pode ser perigoso, em parte porque muitas vezes nós não temos informações para isso. Tá? Mas julgamos como se fôssemos oniscientes. Não vimos o fato, mas julgamos como se tivéssemos visto e já soubéssemos o resultado daquele ato que vimos parcialmente. Tá? E outra, Deus nunca é tendencioso no julgamento como nós somos. Às vezes nós somos rápidos em julgar porque a gente já está meio ressentido com alguma coisa, porque a gente viu alguma coisa e já está chateado. Só que com Deus não é assim. Tá? É só você lembrar de toda a história, de como julgaram Cristo. Você vai perceber que o julgamento de Cristo, o julgamento do Senhor, o julgamento de Cristo